minha querida, hoje eu é que irei à feira. Estou de saída. Mas, Rubens, é seu dia de dormir. Não, meu amor. É o seu dia de dormir. Sorriu com ternura para Olga. Então Rubens saiu do quarto, e Olga relaxou, fechando os olhos. Em seguida, voltou a dormir. Passado algum tempo, Rubens entrou correndo pela porta. Sua roupa estava escurecida, como que empoeirada, e seu rosto estava coberto de sujeira. Vamos, Olga, acorde. A casa está pegando fogo, gritou, enquanto corria para pegar o Gar. Pode deixar, eu consigo caminhar, falou o Gar, já indo em direção à porta. Eles saíram juntos do quarto. Do lado de fora, a sala estava em chamas e não oferecia nenhum lugar por onde eles pudessem escapar. Rubens voltou ao quarto, despejou a água da chaleira, que já estava fria, em um cobertor e cobriu ambos. Ao fazer isso, percebeu que as pernas dos dois ficaram de fora. Então, ele saiu debaixo do cobertor e cobriu apenas Olga. Em seguida, abraçou-a e gritou para ela que corresse. Ela o fez, e Rubens correu ao seu lado pelo meio das chamas, sempre a guiando até a porta da frente. Quando finalmente conseguiram sair da casa, Rubens soltou Olga. Ele tinha chamas no cabelo e na roupa. Imediatamente, jogou-se no chão urrando de dor. Olga, ao ver a cena, correu e cobriu Rubens com o cobertor, apagando o fogo que o queimava. Ela gritava por socorro enquanto Rubens permanecia parado, como se estivesse inconsciente. Olga, então, levantou-se e saiu correndo pelo portão, gritando por ajuda. Logo apareceram vizinhos, que começaram a ajudar com baldes d'água e mangueiras. Alguns também tentaram ajudar Rubens. Pouco depois, um carro de socorro chegou para transportar Rubens. Olga também entrou no carro, e eles foram embora. A imagem tornou-se preta e, quando voltamos a enxergar, vimos Olga, toda vestida de preto. Ela estava no seu quarto antigo, na casa do pai. Ela se levantou e caminhou até o quarto dele. Chegando lá, foi até o armário e pareceu procurar alguma coisa. Pouco depois, pegou uma caixa e voltou ao próprio quarto. Entrou, fechou a porta e sentou-se em sua cama. Em seguida, abriu a caixa. Quando vi o que havia lá dentro, olhei espantado para Fernanda, que estava com um braço cruzado na frente do corpo e a outra mão tampando a boca. Percebi que ela chorava nesse momento, como eu, bastante emocionada, pois, até então, tudo estava dando certo nesta encarnação, e o amor de Rubens e Olga os faria viverem uma boa vida. Rubens morreu por amor a Olga, salvando-a. Então, voltei a olhar para Olga. Ela estava retirando um revólver de dentro da caixa. Em seguida, colocou as balas no tambor, fechou e apontou contra a própria cabeça. Ela chorava. Pediu perdão à mãe e apertou o gatilho. Um tiro forte e seco ecoou, e Olga caiu morta em cima de sua própria cama. Tudo ficou escuro e, quando vimos, estávamos novamente no quarto de Daniel na colônia. Vi Bruno à minha frente, Fernanda ainda ao meu lado e Flávio com as mãos postas sobre a cabeça de Daniel, que parecia estar dormindo. Vamos, está na hora. Flávio acabará seu trabalho, disse Bruno, e foram saindo do quarto. No corredor, Fernanda segurou meu braço com as duas mãos, muito abalada. Chegando à sala, Dona Ermelinda já estava à nossa espera. Sobre a mesa, encontravam-se 4 copos de suco. Bebi o meu e fui acompanhado por todos. Imediatamente, Fernanda ficou espantada com o sabor. Nossa, como é bom! Ri e concordei com ela. Eu também aprecio muito o suco de Dona Ermelinda e não sou tão chegado em sucos. Na verdade, costumo preferir água, mas não aqui. Como fomos por hoje? Perguntou Dona Ermelinda. Tudo de acordo.
tivemos uma regressão à outra vida de Daniel para poder esclarecer por que ele hoje nasceu com paralisia cerebral, respondeu Bruno. Hoje, vocês reviveram a vida de Olga e Rubens, não é mesmo? Sim, vimos a vida dos dois. Agora, se nos permite, precisamos ir, pois ainda conversaremos sobre essa encarnação dele e não temos muito tempo. Logicamente. Vocês voltarão um outro dia. Mas é claro que sim. Nosso laço de amizade será eterno. Porém, neste projeto não sei se será permitido voltarmos. Então, deixe que eu me despeça de vocês. Realmente, foi um grande prazer. Agradeço, imensamente, por mais essa oportunidade em nos ajudar. Dona Ermelinda deu um abraço em cada um e agradeceu a todos até chegar a mim. Muito obrigado por tudo o que fazem. Dona Ermelinda, sentirei muita falta da senhora, principalmente porque me fez lembrar da minha avó. A senhora transborda amor pelo Daniel, e acho isso fantástico. Além disso, trata-me com esse amor imenso que tem pelas pessoas. Sou eu quem tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que tenho. Preciso agradecer também ao meu amigo Bruno e à minha grande amiga Fernanda, que não me deixou fraquejar em nenhum momento e sempre esteve me apoiando e me ajudando no exercício da fé. E, claro, agradecer à senhora e ao Daniel, com quem tive pouco contato. Muito obrigado, respondi com a voz embargada. Então, Dona Ermelinda me abraçou, e chorei. Após nos despedirmos, Bruno nos chamou e saímos. Do lado de fora, estendeu uma mão para mim e outra para Fernanda. Demos as mãos e voltamos para uma das praças da colônia espiritual do Bruno. Ele se sentou em um dos bancos, e eu me sentei ao seu lado. Fernanda, entretanto, sentou-se no chão à nossa frente. Por que não se senta ao nosso lado? Perguntou Bruno. Estou bem aqui. Gosto de me sentar no chão, de verdade. Bruno, vamos falar da existência que acabamos de presenciar? É sabido que Olga foi uma das reencarnações de Daniel, então suponho que Rubens foi uma das reencarnações de Bernadette, e o irmão de Olga, Vinícius. Correto? Perguntei. Na verdade, não. Vamos recapitular tudo o que vimos. Na primeira encarnação, Daniel era Joaquim, senhor de engenho, e Bernadette suas escravas. Na segunda, Daniel encarnou como Bento, escravo de sua anterior família, Bernadette como Branca, filha de Laura, e como Mauro, pai de Branca. Já na terceira encarnação, vimos Daniel reencarnar como Rodolfo. Bernadette, por sua vez, reencarnou como Júlia. Não estava presente fisicamente nessa vida, pois era o filho abortado por Júlia, então agiu como um espírito obsessor. Nessa última regressão, Olga, logicamente, era Daniel. Rubens, de fato, era uma das reencarnações de Bernadette. Na verdade, era Carlos, o pai de Olga. Oi? Disse Fernanda, espantada. Espere aí. Você está me dizendo que Carlos era Ambá? Mas eu também achei que ela era o Vinícius. Carlos não me pareceu ter uma participação tão grande para ser Ambá. Quero dizer, não estou duvidando, pois, se você diz que foi ele, com certeza foi. Mas não entendo. Então, quem era Vinícius? Sim, Fernanda, Carlos era uma das reencarnações do espírito de Ele teve bastante influência nessa vida do casal, pois usou Vinícius o tempo todo para que Olga não se casasse com Rubens. E Vinícius é um espírito conhecido neste projeto. Em outras vidas, reencarnou como o feitor que matou Bento e como Madame Lia. Nessa hora, olhei para Fernanda. Ela apertou os lábios e balançou a cabeça de leve, fazendo sinal de positivo para mim. Pouco tempo antes, em uma de nossas conversas após a regressão da vida de Rodolfo,
Falei a ela que suspeitava que Madame Lee era o feitor presente na vida de Bento. Então, Bruno prosseguiu, parecendo ler minha mente. Sim, André, você intuiu muito bem esse fato. Com certeza, sentiu sua energia. O espírito de Vinícius precisava refazer seu relacionamento com Bento, compromissos adquiridos em outras vidas e, posteriormente, com o casal Júlia e Rodolfo. Então, nessa vida, veio como irmão de Olga. Inicialmente, Vinícius estava indo muito bem. Porém, Bá exerceu uma pesada influência sobre ele, conforme já tinha feito em outras vidas. Primeiro, como Mauro, seu patrão na fazenda. Depois, como obsessor, influenciando Madame Lia. Dessa vez, como Carlos, ele mandava Vinícius tomar conta de Rubens e Olga o tempo todo. Dizia constantemente que, se Rubens se casasse com Olga, Vinícius a perderia para sempre. Sem perceber, Vinícius foi sendo moldado a fazer de tudo para que os dois não ficassem juntos, até o dia em que Carlos o convenceu a levar gasolina para a casa dos dois e atear fogo enquanto Rubens estivesse sozinho na casa. Porém, quando fez isso, um imprevisto aconteceu. Olga, que ia sempre à feira aos domingos e deixava Rubens dormindo, ficou em casa por causa das cólicas, justamente no dia em que Vinícius resolveu pôr em prática o plano de Carlos. Então, quem saiu cedo foi Rubens. Meu Deus do céu! Bá nunca perdoou o que aconteceu. Ela não evoluiu e só piorou a situação. Pelo menos, nessa encarnação, Carlos amou Gá, que era o espírito de Daniel, falei. Na verdade, não. Ele era emocionalmente diferente. Achava que, por ela ser mulher, sua empatia por ela não era tão grande. Na verdade, era uma situação muito cômoda para ele, já que não se casou de novo após a morte de Dulce. Já com Vinícius, Carlos tinha uma afinidade muito maior e sentia amor por ele. Mas e quanto a Rubens? Ele foi Bernadette, porém, nessa vida, Rubens provou ter perdoado o espírito de Olga, não é mesmo? Perguntou Fernanda. Sim, Fernanda. No momento em que Rubens deu sua vida para salvar a de Olga, ele se redimiu de todos os erros que impôs ao espírito de Daniel e provou que perdoou verdadeiramente o que foi feito no passado. Mas, se Bernadette anulou todos os karmas com o espírito de Daniel, como ela participa da atual vida de Daniel, ainda encarnado no plano físico? Perguntei, intrigado. Isso nós veremos mais para frente, mas você está indo por um caminho correto. Aí. Preferia que não tivesse dito isso. Agora estou muito curioso, eu disse ao amigo Bruno, que sorriu com Fernanda. E Olga? Se ela era o espírito de Daniel, que já havia sido tratado como suicida e inconsciente na passagem como Rodolfo, o que aconteceu com seu espírito, que agora praticou o suicídio consciente? O suicida é impulsionado por um sentimento de paixão é duplamente transgressor. Primeiro, por conta do medo de enfrentar o karma que necessita viver para aprender. Segundo, pela falta da crença em Deus. O suicídio com maior repercussão negativa para o espírito é o que provém do desespero e do egoísmo. São espíritos que, por acharem que não serão capazes de aguentar os desígnios de sua vida, pensam somente neles mesmos. E aquele que recorre a ele por vergonha de algo que fez e pelas consequências que sofrerá. O suicídio resolverá o problema? Por acaso, ele possibilita o reaprendizado diante dos erros cometidos? Certamente, não. Muito pelo contrário. Em vez de um erro, serão dois. Quando o indivíduo pratica o mal, tem que estar preparado para reparar os desacertos acumulados com o ato praticado. O karma ou o aprendizado que tinha que ser cumprido não é sanado pelo suicídio. Algumas pessoas acham que estão se punindo ao se suicidar e, por isso, acreditam que anularão seus karmas dessa maneira. Isso é pura ilusão.
esses indivíduos só aumentam os karmas a serem cumpridos em outra vivência, além de estarem submetidos a sofrer muito mais para vivê-los, o que faz muitos voltarem a repetir esse erro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Então, é comum o espírito cometer esse erro mais de uma vez? Sim, André. Infelizmente, sim. Como não temos a lembrança das vidas passadas, para que elas não influenciem nas encarnações atuais, muitas vezes o espírito opta por um caminho que julga mais fácil por achar que, na vida espiritual, não terá os sofrimentos da vida no plano físico, o que é um grande erro. Se fizermos o bem, mais rápido chegaremos a uma condição espiritual melhor. Porém, tirando a própria vida, adiamos essa chegada. E o espírito que comete esse ato deve reencarnar para terminar o que tinha que fazer na reencarnação anterior. Muitas vezes, esse ato vem da falta de coragem que o espírito traz consigo, fazendo-o repetir diversas vezes o suicídio. Em um dos livros escritos sobre Chico Xavier, há o relato de que uma mãe veio até ele e explicou que seu filho nascera surdo, mudo, cego, sem os 2 braços, e que, naquele instante, ele estava com uma doença grave nas pernas e que os médicos haviam indicado a amputação de ambas para que, dessa forma, ele não morresse. Enquanto Chico pensava no que falar a essa mãe, Emmanuel falou o seguinte em seu pensamento: diga a nosso irmão que o filho que carrega hoje em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e que, antes de nascer, concordou que fossem retiradas todas as possibilidades de cometer outro suicídio. Agora, com a proximidade de seu aniversário de 5 anos de idade, ele tem vontade de procurar um rio ou um precipício para cometer mais um suicídio. Então, diga-lhe que os médicos estão certos. Ele terá que perder as 2 pernas, e será para o seu próprio bem. E aqueles que não têm conhecimento do que é a lei de causa e efeito, de que verdadeiramente precisam passar por certas experiências dolorosas em seus karmas para cumpri-los, também são tratados da mesma maneira? Perguntou Fernanda. E se eu perguntar o seguinte? Caso alguém infringe uma lei terrena por desconhecimento, essa pessoa deixará de sofrer as consequências? Com a lei divina também é assim. Esse indivíduo poderá ter uma pena mais branda, porém não deixará de cumpri-la. Rubens, de certa forma, matou-se para salvar Olga, não é mesmo? Como você mesmo disse, ele anulou os karmas com Daniel. Então, esse ato não pode ser considerado suicídio. Pelo menos, é o que eu acho. Estou certa, não estou? Esse é um ato de amor puro a alguém conhecido e, às vezes, aos desconhecidos. É simplesmente puro amor ao próximo, o que é sublime. No caso de Rubens e Olga, o sacrifício de Rubens não constituiu suicídio. Quando o sacrifício é inútil, ainda mais motivado por qualquer tipo de orgulho, ele é considerado suicídio. Quando o sacrifício provém do sentimento de caridade, não pode ser considerado suicídio, e sim um ato de amor à vida, o que é estranho de se dizer, já que ele entrega a sua própria vida para salvar a outra. Mas, no momento do ato, é praticamente impossível de se pensar. Antes desse tipo de sacrifício, o indivíduo deveria analisar se sua vida não seria mais importante do que sua morte. É uma atitude simples, mas bem difícil de ser adotada. Vou dar um exemplo extremo. Um pai e 2 filhos pequenos se encontram perdidos em uma floresta. Eles se deparam com uma situação de perigo em que um dos filhos irá morrer. Este pai poderia salvar o filho dando a sua vida em troca. Porém, pergunto-lhes: ele deveria fazê-lo? Na mesma hora, pensei que sim. Eu faria qualquer coisa para salvar meus filhos, até mesmo entregar minha vida. Entretanto, Bruno continuou: logicamente que não, pois, ao dar a sua própria vida para salvar a vida de um filho, o pai estará condenando as 3 vidas, pois quem cuidaria das 2 crianças depois? Então, o preferível seria deixar que um filho morresse para que o pai e o outro filho sobrevivessem.
Eu sei que é muito difícil de imaginar isso. Mas lhes garanto que seria a melhor forma e, provavelmente, esse seria o karma a ser cumprido. Acho que eu falharia nesse karma, disse Fernanda. Eu também. Eu tentaria, de todas as formas, salvá-los e sobreviver. Mas falharia, definitivamente, falei, logo depois de Fernanda. Eu sei bem disso. Muitos não conseguiriam por amarem demais. Sei que é muito difícil, disse Bruno. E, nesse caso, o pai seria considerado culpado pela morte de um dos filhos? Perguntou Fernanda. Considerado responsável, sim. Porém, não sofreria por isso, pois, como André bem disse, ele não queria se matar para salvar o filho, apenas queria salvar a todos. Mas, de qualquer maneira, o comprometimento pelo fato de os três terem morrido seria dele. Porém, esse karma, logicamente, é extremamente abrandado pela situação. E quando, por exemplo, uma pessoa está em um incêndio no alto de um prédio, vendo que a morte será inevitável, ela se atira. Ela é considerada suicida? Pergunta a Fernanda. Não há culpa quando o fazem tentando sobreviver. Muitos se atiram tentando não morrer, por achar que algum milagre os salvará ou por achar que conseguirão se segurar em alguma coisa. Esses não são considerados suicidas. Entretanto, se, no meio de um incêndio, o indivíduo se mata porque sabe que não sobreviverá, dando um tiro na própria cabeça, por exemplo, ele será considerado suicida. Sofrerá como um ao voltar dessa maneira para o plano espiritual, e esse tiro em sua cabeça trará consequências em outra vida. E as pessoas que se matam esperando encontrar entes queridos que já fizeram a passagem? Em vez de se encontrarem com esses que lhes foram caros, afastam-se por um longo tempo, tornando muito maior o sofrimento de ambos. Esse é um suicídio de covardia e egoísmo e suas consequências são muito duras no plano espiritual. Todo suicida passa por um sofrimento grande quando chega ao plano espiritual ou existe alguma exceção a essa regra? Perguntei. Tudo é analisado, André. Todos os méritos adquiridos durante a vida, a caridade que foi prestada, tudo é levado em consideração. Mas, sim, todos os que são considerados suicidas sofrem no mundo espiritual. Ao reencarnar, recebemos uma carga de fluido vital. Ao interromper a própria vida, esse fluido ainda não foi extinto e, muitas vezes, pode-se levar vários anos para que isso aconteça. Na maioria das vezes, devemos aguardar os fluidos se extinguirem para podermos ajudar. Eles vão para o Vale dos Suicidas? As regiões chamadas de Vale dos Suicidas são áreas de socorro, e alguns dos indivíduos que vão para lá já estão sendo acompanhados. Quando esses fluidos estão prestes a se extinguir, eles já são capazes de entender o seu estado e de pedir ajuda e misericórdia. É nesse momento que os ajudamos e os levamos para os hospitais, ambulatórios ou clínicas de recuperação no plano espiritual. Mas, muitas vezes, eles ficam pelo limbo ou na própria crosta terrestre. Há também os casos em que esses indivíduos permanecem sendo vampirizados por espíritos trevosos. Para finalizar esse assunto, Bruno disse uma frase que ficou gravada na minha cabeça. Posso lhes garantir, meus irmãos, que o suicídio nada repara. Ficamos calados durante alguns instantes, pensando em todos os ensinamentos que recebemos naquele momento. Também pensei em como é impressionante o quanto este projeto tem nos ensinado e em como espero, do fundo do meu coração, que ajude muitas outras pessoas. Bruno, com sua grande habilidade de ler nossos pensamentos, falou. Tenho certeza de que ajudaremos as pessoas. Mas, se ajudarmos pelo menos uma com o nosso projeto, já terá valido a pena. E já valeu a pena, pois pergunto aos dois. Este projeto mudou de alguma maneira a forma como pensavam ou até mesmo como agiam? Sim, mudou muito o meu entendimento. Agora penso de outra forma.
Minha vida teve uma grande mudança e posso sentir isso verdadeiramente, eu disse ao Bruno. Exatamente, concordo plenamente com você. Alguns conceitos que eu tinha como certos dentro de mim mudaram e estou aprendendo muito. De certa forma, também me mudou bastante, declarou Fernanda em seguida. Então, irmãos, certamente já valeu a pena. Porém, ajudaremos muitas outras pessoas. Eu garanto. Irmãos, temos que nos despedir. Logo, terão suas obrigações terrenas a cumprir e precisam descansar. Vocês ainda receberão energizações de guias espirituais para amenizar os efeitos desta nossa jornada. Bruno, só falta a vida atual agora, não é mesmo? Perguntei. Sim. Agora estamos quase finalizando. Provavelmente, teremos apenas mais um encontro para completarmos este projeto. Eu estarei de volta para esse encontro? Questionou Fernanda. Provavelmente não. Mas não faltarão outras oportunidades de nos encontrarmos. Mas fui mal hoje. Fiz algo de errado. Fernanda insistiu, com semblante entristecido. Depois de um leve sorriso, Bruno respondeu com ternura. Certamente que não foi mal, muito pelo contrário. Foi maravilhosa a sua participação no trabalho hoje. Fez perguntas pertinentes e importantes e verá que a escrita desta passagem fluirá melhor, pois eu a intuirei de forma muito mais fácil. Mas, veja, eu não disse que você não participará, disse apenas que provavelmente não estará presente. Mas sua presença só engrandeceu nosso encontro. Muito obrigado, Fernanda. Olhei para a Fernanda, e ela estava com os olhos marejados. Despediu-se. Eu que agradeço a vocês por tudo. Não só por isso, mas por estarem na minha vida. Por todos os momentos que me proporcionaram, por todo o crescimento que estou tendo e também por toda a proteção. Então, levantamo-nos, e eu abracei meu amigo Bruno, e me despedi. Muito obrigado, Bruno. Já estou ansioso pelo próximo encontro. Em breve, vamos nos encontrar. Fernanda abraçou Bruno e, em seguida, abraçou-me e agradeceu. Obrigada, viu? Por tudo. Eu espero lembrar, pelo menos, que não estou mais chateada com você, brincou, rindo para mim. Não precisa agradecer. Também estou bastante feliz. Se você não lembrar, tenho certeza de que logo faremos as pazes, pois, se fizemos aqui, certamente faremos lá também, retribui, também sorrindo. Que a paz de nosso Pai esteja em vossos corações. Estejam bem, e até um próximo encontro. Vão com Deus, despediu-se Bruno. Depois disso, não me lembro de mais nada. Quando acordei, esperei a hora em que eu tinha certeza de que Fernanda já estaria acordada e perguntei se ela se lembrava de algo sobre nosso encontro. Como esperado, não lembrava e me respondeu secamente. Mas eu não estava mais chateado com ela e perguntei se eu poderia escrever sobre o encontro e mandar o texto a ela por e-mail. Imaginei que as palavras de Bruno, que amoleceram nosso coração, fariam efeito mais uma vez. Na verdade, eu sabia que funcionaria, pois havia funcionado antes. Então, assim o fiz. Escrevi rapidamente sobre a parte em que nos reconciliamos e enviei a ela. Novamente, pedimos desculpa um ao outro pela briga e ficamos bem. Ela ficou muito feliz em saber que havia participado da regressão. Dessa vez, escrevi como nunca havia escrito antes. Finalizei toda a parte da última regressão em menos de uma semana. Demorei 5 dias, para ser mais exato. Para variar, estou muito ansioso pelo próximo encontro. Fernanda acredita que fui rápido para que eu não confunda o que ocorrerá no próximo encontro, que deve estar perto de acontecer, com o que acabamos de ver. Bruno deve ter me ajudado a escrever o mais rápido possível. Que venha o próximo encontro.
já estou preparado para ele e muito feliz com a proximidade de um novo passeio. E, principalmente, com a finalização deste projeto. Capítulo 10. O resgate. 13 de novembro de 2014. Acordei cedo e fui trabalhar. Hoje foi um dos dias em que trabalhei apenas até às 11 horas. Depois do trabalho, fui ao mercado e, de lá, falei com a Fernanda pelo celular. Conversamos sobre vários assuntos, inclusive sobre a nossa ansiedade pela publicação do livro. Fiquei extremamente feliz com a nossa conversa e com a proximidade do fim do projeto. Fui para casa, almocei e senti um sono incontrolável. Deitei-me e programei o despertador para me acordar 1 hora depois, pois não queria perder a tarde dormindo, principalmente porque ainda tinha que buscar meus filhos na escola. Então, dormi. Desdobrei, mais uma vez, até a colônia do nosso amigo Bruno. Ele me recebeu com seu sorriso terno. Olá, Bruno. Como estou contente em vê-lo. Você sabe que estou ansioso, não é? Será hoje que faremos a última etapa do livro. Também estou feliz, caro amigo. Sim, será hoje que finalizaremos este projeto. A Fernanda participará. Hoje a Fernanda não poderá participar, pois ainda está em seu trabalho terreno agora à tarde, e temos pouco tempo. Primeiramente, vamos conversar sobre o período em que Olga, Carlos e Vinícius estiveram aqui no plano espiritual. Depois, falaremos um pouco sobre a atual encarnação de Daniel. E, por fim, vivenciaremos o momento de seu desencarne, que está prestes a acontecer. Verá como ocorre o desligamento da alma com o corpo e como recebemos o espírito recém-desencarnado. Nossa! Será bastante intenso, então. Sinceramente, fico feliz por Fernanda ter me contado que estava chegando a hora do desencarne de Daniel. Dessa forma, tive tempo de me acostumar com essa ideia. Acho que, se eu só soubesse disso hoje, ficaria muito abalado. Não sei se me sentiria bem para vivenciar essa experiência sem poder me acostumar previamente a ela. Com certeza, eu não lhe contaria hoje, mas no último encontro, durante as nossas conversas posteriores à regressão da última vida de Daniel. Mas Fernanda adiantou-se e lhe contou, o que não foi um problema, pois, quando ela decidiu contar, vários guias estavam presentes para ajudá-lo a receber a notícia. Na verdade, foi bom porque vocês estavam dentro do centro onde trabalham. Em que lugar você estaria melhor protegido para receber tal notícia? Então, de certa forma, foi permitido que ela falasse. Do contrário, ela seria influenciada a não contar. Fico feliz ao ouvir essa explicação, pois essa certamente é uma preocupação que ela tem, de talvez ter feito algo que não deveria. Creio que assim ela ficará mais tranquila. André, a Fernanda tem que acreditar mais na intuição dela quanto ao que realmente acredita. Ela já melhorou bastante nisso, porém precisa se aperfeiçoar um pouco mais. Mas vamos aos fatos que nos trazem aqui hoje. Sim, vamos começar, então, concordei, embora sentindo um pouco daquela ansiedade que ainda não aprendi a controlar. Vamos aos fatos que levaram Daniel a reencarnar dessa forma agora. Certamente, sua reencarnação teve que ser adiada pela forma como Olga tirou a própria vida. Com um tiro na cabeça. Olga, assim que desencarnou, não conseguia entender onde estava. Sentia muitas dores na cabeça, e havia muitos espíritos trevosos atormentando-a, pois, quando uma pessoa se suicida, nós, guias espirituais, não podemos fazer o desligamento da alma de seu corpo. Na maioria dos casos, os espíritos trevosos fazem esse desligamento da maneira deles, com o intuito de vampirizá-los, escravizá-los por interesses momentâneos ou, até mesmo, por vinganças com origens em outras vidas passadas, e com Olga não foi diferente. Infelizmente, naquele momento, nada poderíamos fazer.
Espíritos trevosos, que se aproveitaram do desespero dela, estavam esperando a consumação do suicídio para que assim pudessem fazer o desligamento e levar seu espírito para o umbral, e assim foi feito. Após o desligamento, eles a levaram para o umbral e lá permaneceram vampirizando e sugando sua energia vital, que ainda exalava de seu espírito. Para os espíritos trevosos, essa energia é como o ópio, pois podem sentir a energia de estar vivo outra vez. Se ao menos eles conseguissem tirar essa energia vital de uma vez só, seria muito mais rápido o entendimento para os que se suicidaram, pois não sentiria mais qualquer traço de vida consigo. Porém, a energia vital vai se extinguindo à medida que o tempo vai passando e não é acelerada nem pelo desencarne nem pela vampirização desses espíritos de mais baixa luz. Portanto, Olga se via sem forças para se levantar. Sentia dores torturantes na cabeça e se sentia, a cada dia, mais suja. Percebia e via espíritos que se transfiguravam em seres demoníacos, para se mostrarem a ela, molestando-a espiritualmente. Em sua mente, pensava até que eram molestamentos sexuais e não sabia como se encontrava naquela situação. Ela chamava por Carlos e Vinícius constantemente, pois tinha a certeza de que estava viva e acreditava que seu pai e seu irmão poderiam ouvir suas súplicas. Passado algum tempo, começou a entrar em um estado de semi-loucura por causa do sofrimento. Ela urrava de medo com a aparição de qualquer ser à sua frente, o que gerava uma energia que os espíritos trevosos também gostam de absorver. Por esse motivo, eles se transfiguram ao chegar perto de almas sofredoras no umbral. Logo que Olga desencanou, Rubens ia constantemente ao seu encontro para ver se ela o reconheceria e se poderia fazer alguma coisa para ajudá-la. Mas Olga, em seu estado, via em Rubens alguém que também a queria mal e não o reconhecia. Ele queria ajudar a completar o desligamento do espírito de Olga, esgotando as energias vitais dela com auxílio de guias mais experientes. Nesses casos, quando o sofrimento é tanto que se sobrepõe às consequências de uma morte pelo suicídio, é possível que os guias ajudem. Porém, Olga ainda estava sendo vampirizada e não conseguia enxergar sua real situação. Ela continuava acreditando que estava viva e que era prisioneira em algum lugar. Aproximadamente 20 anos se passaram desde o suicídio, e Olga deixou de pedir socorro por entender que não adiantaria. Só restava ela aceitar tal destino e esperar um salvamento que nunca chegava. Depois de quase 40 anos de seu desencarne, sua energia vital se extinguiu. Olga, então, já não sentia mais medo dos espíritos trevosos. Resignada com sua situação, não oferecia resistência aos espíritos de baixa luz. Sem ter mais sua energia vital e não produzindo mais a energia provinda do medo, esses espíritos finalmente perderam o interesse por ela e a largaram em um vale do umbral. Nesse momento, pensei comigo mesmo. Deve ser o Vale dos Suicidas. Bruno, lendo meu pensamento mais uma vez, continuou. Sim, André, é um dos vales dos suicidas, que são lugares bastante tenebrosos, o que não é difícil de se imaginar, já que é formado pela materialização dos sentimentos de seus habitantes. Lá há muito lodo, lama, sujeira, fogo, fumaça e luz em penumbra proveniente dos pontos de fogo. Espíritos se arrastam enquanto outros vagam de um lado para outro, pisando uns nos outros. Espíritos tentam se esconder em qualquer lugar, até mesmo debaixo da lama. Há outros procurando comida ou bebendo água barrenta, e, por todo lado, é possível ver as deformidades causadas pelo suicídio. Alguns com múltiplas fraturas por causa de saltos em precipícios ou de prédios, pessoas com enormes rombos na cabeça, boca e peito, causados pelos tiros direcionados contra si mesmos e também muitos com o corpo coberto por queimaduras. São locais com milhões de almas com o coração repleto de remorso, raiva, sentimento de vingança, medo e, principalmente, dor. Isso também faz com que seja um lugar onde não há silêncio, pois há muitos berros de dor, muitos gritos de desespero e de medo,
muitas súplicas a entes queridos, que, por sua vez, não podem ajudar, já que o espírito que pede ajuda não chegou ao entendimento do ato que cometeu. Olga, nesse momento, percebeu que havia morrido e pensou que os espíritos trevosos a haviam matado, e não ela mesma. Então, passou a se sentir injustiçada por Deus, que já havia tirado Rubens dela e que agora a deixara morrer nas mãos de pessoas más. Depois do grande período de sofrimento, a autopiedade, que não é um sentimento bom, começou a aflorar. Esse sentimento não traz bons fluidos e não ajuda os espíritos a saírem desse estado sofrido. Para que nós, guias espirituais, possamos resgatar um suicida, precisamos que ele pare com esses sentimentos negativos que os fazem ficar em sintonia com aquele lugar. Infelizmente, tal fato só ocorre depois de muitos sofrerem. Esse lugar deve ser um verdadeiro inferno, falei. É o mais próximo do que os encarnados imaginam como inferno. Além disso, muitos dos espíritos que ali habitam acreditam, verdadeiramente, que estão no inferno. E quando Olga foi resgatada, os espíritos só podem ser ajudados quando realmente desejam ajuda, tanto no plano físico quanto no espiritual. Você mesmo, André, era fumante e parou. Fez isso porque alguém disse a você que parasse de fumar ou porque realmente quis? Pois então, somente quando você quis parar é que seus guias puderam ajudá-lo nessa difícil proposta. É assim também com os suicidas, que são ajudados quando realmente entendem que precisam de ajuda, o que é o mais difícil para um espírito nesse estado, pois se suicidam por não conseguirem pedir auxílio. Se assim o fizessem, muitos não cometeriam esse grande erro. Olga, depois de sofrer com os espíritos trevosos, foi para o Vale dos Suicidas, onde recebia constantemente a visita de guias espirituais. No início, não entendia que iam para ajudá-la e não respondia a eles. Os guias conversavam com ela, passando bons fluidos que a acalmavam. Eles, aos poucos, foram fazendo enxergar sua verdadeira condição, até que ela finalmente percebeu que tinha cometido o suicídio e verdadeiramente chorou. Agora, vou contar como foi a conversa que ela teve com Deus. Meu Pai, peço perdão, meu Deus, pelo erro cometido, por ter sido fraca e ter cometido tal crime contra mim mesma. Livre-me deste pesar. Estou cansada, muito cansada. Não aguento mais esta situação, não aguento mais sentir dor e não ter esperanças. Espero que eu não tenha me tornado tão pequena, que não possa ser ouvida pelo Senhor. Mas continuarei, todos os dias de minha existência, pedindo perdão pelo meu erro até que, um dia, o Senhor me perdoe. Chorando e verdadeiramente arrependida do que fez, entendeu que os guias constantemente falavam. Logo, viu uma luz pequena aumentar, cada vez mais, em sua frente e se pôs de joelhos. De repente, viu 3 obreiros se materializarem diante de si. Enquanto 2 deles tratavam de limpar sua aura de qualquer energia negativa e também de qualquer energia terrena, o outro mantinha a luz forte para que nenhum espírito de baixa luz atrapalhasse o trabalho que estava sendo feito. Um guia colocou a mão na cabeça dela, que ficou inconsciente naquele instante. Por fim, eles a levaram para um hospital de sua colônia. Naquele momento, eu estava bastante emocionado com a história. Enquanto olhava para Bruno, minhas lágrimas escorriam devagar, uma a uma. Olga foi se recuperando aos poucos, até ficar bem por completo. Os obreiros também conseguiram recuperar Carlos e Vinícius, que se encontravam no umbral sofrendo as consequências dos erros cometidos. Porém, ao verem a possibilidade de melhora, tanto Carlos quanto Vinícius aceitaram a ajuda dos guias espirituais e foram levados para um posto de tratamento localizado ainda no umbral. Eles ficaram muito tempo no umbral. Como foi o desencarne dos dois nessa vida? Carlos e Vinícius sofreram um acidente de carro em uma estrada de pouco movimento e ficaram presos nas ferragens. O socorro demorou a chegar,
e os dois desencarnaram no local do acidente. Assim que fizeram essa passagem, foram desligados e levados para um posto de recuperação. Entretanto, ao tomarem consciência de seus estados, recusaram-se a permanecer no posto e foram para o umbral. Pensei que eles tivessem ido direto para o umbral em função dos erros cometidos. André, ninguém vai para o umbral por castigo. Eles vão e permanecem lá por combinação vibratória, por vibrarem na mesma sintonia daquele ambiente de seus habitantes. Quando, por desejo, decidem melhorar, podemos ajudar. Caso contrário, permanecem onde estão. Mas, quando estão lá, eles voltam a sentir dores. Sentem os machucados que tinham em vida e as necessidades também. Não é mesmo? Sim. Como o umbral está perto da crosta terrestre, a energia vibratória é bem parecida com a da Terra. Por isso muitos preferem ficar vagando pelo umbral e pela crosta terrestre, já que não se desapegaram de suas vidas, ou ainda por quererem ajudar seus familiares. Na verdade, não conseguem ajudar, pois não têm preparo para isso. Para nos tornarmos obreiros espirituais, precisamos de tempo, estudo, treinamento e experiência. Os espíritos que fazem a passagem, mas permanecem na casa em que viviam quando encarnados ou até mesmo na vida de seus familiares, só os prejudicam em vez de ajudar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eles fazem o ambiente vibrar em uma energia diferente da que os encarnados necessitam, provocando brigas, intolerâncias e problemas de relacionamento. Ao invés de curar a saudade dos entes queridos e deles mesmos, só aumentam. Posso afirmar que essa atitude não é nem um pouco benéfica e provoca o mal, mesmo que sem intenção. Ao viver nessa vibração energética sem poder receber a ajuda dos guias espirituais, que sabem curar as impressões corpóreas sofridas pelo espírito, eles voltam a ter em seus corpos astrais as impressões das chagas adquiridas no momento da desencarnação ou em outros momentos da vida. Bruno, essa sua explicação me fez lembrar de uma amiga que pediu ajuda para uma senhora. Você deve se lembrar dela, pois eu e Fernanda pedimos que fosse ajudada porque permanecia no meio de seus familiares mesmo depois de seu desencarne, já que eles a consideravam um anjo protetor depois da morte de seu corpo físico. É possível que eu saiba como aquela senhora está hoje. André, infelizmente essa é uma prática comum entre aqueles que desconhecem o verdadeiro destino de suas almas. Quando seus entes queridos morrem, clamam pela sua proteção, como você mesmo disse, tratando-os como anjos protetores. Isso é muito errado. Primeiro, porque suas missões na Terra com aquele indivíduo findaram, independente de os laços de amor continuarem. Segundo, ao sentirem o chamado de ajuda, tentam, de todas as maneiras, ajudar, porém não têm o devido preparo, e isso só prejudica os encarnados e os desencarnados. O certo é orarmos para que o espírito que retorna ao plano espiritual consiga ter conhecimento de seu estado o mais rápido possível e siga o caminho necessário para que possa retornar, através de reencarnações, ou seguir sua evolução espiritual aqui neste plano onde nos encontramos. Agora, a respeito da senhora sobre a qual me perguntou. Foi muito difícil ajudá-la, pois ela era muito presa aos familiares, e tivemos que a tratar inconscientemente. Quando ela retomava a consciência, nós a doutrinávamos para que não quisesse retornar. Porém, algumas vezes, ela sucumbia ao desejo de voltar ao orbe terrestre e nossos guias a convenciam a retornar ao posto de tratamento. Ela participou de palestras, conversas em grupo, conversas particulares e passeios pela nossa colônia. Hoje, ela está bem, vive nesta colônia e está resignada com a nova realidade. Ela ainda sente muita vontade de voltar a estar presente no meio de seus familiares, pois ainda chamam por ela, porém, com a nossa ajuda e com o entendimento dela, passou a resistir. Prometemos a ela que, quando clamassem por ela, nós enviaríamos guias para ajudar seus familiares. Dessa forma, conseguimos deixá-la mais tranquila quanto a isso.
Portanto, pode deixar sua amiga um pouco mais tranquila, informando que, agora, aquela senhora segue seu caminho na evolução espiritual e está no meio de entes que já estão aqui por mais tempo e que a confortam com sua presença. Que notícia boa, respondi, feliz. Então, perguntei novamente. Bruno, e Rubens? O que aconteceu a ele? Porque ele não estava presente quando Olga foi resgatada. Caro amigo, ele precisou renascer rapidamente, algo em torno de 15 anos terrenos, após seu desencarne como Rubens. Por quê? Porque o espírito de Bernadette, e posteriormente Rubens, tinha um compromisso a cumprir que havia ficado para depois. Quando era Júlia, praticou um aborto, então precisaria viver a vida com desejo de ser mãe sem conseguir torná-lo real. Assim, sofreu amargamente por não conseguir dar um filho a seu marido, que a cobrava constantemente. Quando, com uma idade mais avançada, percebeu que não conseguiria ter filhos, adotou uma criança que, ao nascer, sofreu maus tratos de seus pais, que não ligavam para ela. Essa menina foi rejeitada por volta de seus 4 anos e teve sua adoção feita por um ato de amor e de muito desejo. Após crescer em um ambiente familiar bom e cheio de amor, a moça encontrou um rapaz que encheu seu coração de paixão. Eles namoraram e, após alguns anos, casaram-se. Esse casal também teve dificuldades para ter um filho. Sempre tentaram e se frustraram, até que finalmente conseguiram a concepção. Porém, esse filho muito aguardado nasceu com paralisia cerebral. No primeiro momento, foi um choque para todos, menos para Bernadette, que reconheceu a alma do neto assim que o viu e mostrou que ele poderia ser amado. Então, seus pais o aceitaram e passaram a amá-lo. Hoje cuidam muito bem dele, apesar das muitas dificuldades, e conseguiram, com muita doação e amor, fazer com que Daniel se tornasse um rapaz capaz de se comunicar com eles, de certa forma. Eles o entendem e se tornaram o único portal de comunicação entre o menino e o mundo. Daniel, por ser portador de paralisia cerebral, necessita de cuidados especiais, como fisioterapia, fonoaudiologia, consultas médicas, dentre outros. Então, seu pai conseguiu um segundo emprego e sua mãe largou o emprego que tinha e passou a cuidar exclusivamente dele. E assim cuidaram do filho muito bem, com muita devoção e entrega. Eles praticamente deixaram de viver suas vidas para que Daniel tivesse o melhor tratamento possível. E, quando Daniel completou 7 anos, sua mãe, por merecimento exclusivo do casal, engravidou de outra criança, que nasceu sem complicações. Eles continuaram a viver suas vidas, e hoje Daniel tem 14 anos e sofre com problemas pulmonares. Está na hora de ele se desligar do corpo físico. Ele está no hospital, e veremos como seu retorno ao nosso plano ocorrerá. Bernadette, então, é mãe de Bar, a menina adotada, não é? E, nesta encarnação, Bar é mãe de Daniel, e Vinícius, o feitor em outra vida, é o pai. Acertei? Sim. Você acertou. Bernadette já desencarnou? Sim, André. Bar e Vinícius deveriam cuidar sozinhos de Daniel. Então, quando eles aceitaram o recém-nato como filho e passaram a amá-lo também, a missão de Bernadette foi completada, e ela voltou ao plano espiritual, vitoriosa. Quando isso ocorreu, o neto ainda não havia completado seu primeiro ano de vida. Sua partida possibilitou que os pais enfrentassem seus karmas sozinhos, pois, se Bernadette continuasse a viver, muito provavelmente ela iria cuidar de Daniel, pois sua alma clamaria por isso. Sem Bernadette, os pais de Daniel ficaram com toda a obrigação de cuidar bem dele, e hoje eles cumprem bem seus papéis. Bernadette vive atualmente no plano espiritual. Dona Ermelinda é a avó de Daniel. Ela é uma das encarnações de Bernadette, afirmei, emocionado e com a voz embargada. Exatamente, André.
Dona Ermelinda é uma das encarnações de Bernadette. Ela cumpriu muito bem seu aprendizado e agora cuida de Daniel aqui no plano espiritual. Eu e Fernanda havíamos conversado, após conhecermos a vida de Rubens e Olga, e chegado à conclusão de que Bernadette era Dona Ermelinda por conta de ela sempre saber, com precisão, qual encarnação havíamos acabado de ver nas regressões e sempre mencionar Daniel com tanto amor, como nas vezes em que se referiu a ele como meu Daniel. Também imaginamos que Bá e Vinícius eram os pais de Daniel. Entretanto, era apenas um palpite, e não podíamos ter certeza, tampouco sabíamos que Dona Ermelinda era avó de Daniel. André, de certo o espírito de Ermelinda ama o espírito de Daniel, e eles terão outras encarnações para viverem juntos e serem felizes, já que, nesta encarnação, Daniel é tudo na vida de seus pais, Bá e Vinícius. Por diversas vezes, os dois pedem, em oração, que Daniel não sofra e que, se possível, Deus faça o milagre da cura. Também dizem que para que essa cura ocorra, se for necessário, eles se dispõem a trocar de lugar com Daniel. E o mais importante é que sentem isso verdadeiramente. Amam com amor verdadeiro, sem interesse. Amam com doação, com caridade. Certamente, todos se perdoaram agora, e a próxima encarnação dessa família será cheia de alegria e de crescimento. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, caro amigo. Se Bernadette se suicidou na primeira encarnação que vimos, como pôde voltar tão rápido como Branca? Ela não teria que passar por um sofrimento maior? Sim. Porém, como já disse, tudo é analisado. Como essa pessoa viveu, se ela foi boa, se praticou mal, dentre outras particularidades. No caso dela, o motivo pelo qual ela se suicidou, as violações sexuais que ela sofria em vida, também contaram para a amenização do seu sofrimento no plano espiritual. Porém, no pouco tempo em que esteve neste plano, ela sofreu imensamente pela necessidade da rápida reencarnação. Então, os guias espirituais a autorizaram para um plano muito maior, para que ela pudesse pagar por esse crime que cometeu contra si mesma em outra vida. Porém, ela anulou esse karma também como Rubens, quando deu a vida por Olga. Entendi. Depois de uma breve pausa, Bruno me olhou e falou: Vamos. Está na hora. Bruno se aproximou de mim com as mãos estendidas. Segurei suas mãos, e ele voltou a falar. André, você não poderá dizer nada no lugar para onde vamos. Outros guias espirituais, que não conhece, estarão presentes, além de 2 guias que conhece. Eu estarei com você, e não participarei desse trabalho. Peço extremo silêncio. Pode deixar, Bruno. Farei o que pede. Então, voltamos. Logo chegamos a um hospital. Percebi que estávamos no plano físico, pois o hospital era parecido com os que temos hoje em dia e não lembrava em nada os hospitais do plano espiritual. Estávamos em um quarto de UTI. Daniel estava deitado no leito e, sobre ele, havia vários tubos conectados. Respirador, soro, sonda nasogástrica para alimentação e outros tubos que iam até o acesso do soro. Certamente, aqueles eram os medicamentos que estavam sendo ministrados a ele. Daniel estava inconsciente, e não havia nenhum familiar com ele no quarto naquele momento. Encostados em uma das paredes, estavam 4 guias espirituais. Flávio e Dona Ermelinda eram os 2 guias conhecidos que Bruno havia mencionado. Eu e Bruno permanecemos próximos à parede do lado oposto. Ao lado do leito de Daniel e à minha frente, encontrava-se uma cadeira com uma bolsa pendurada em seu encosto. Do lado, uma mesinha com um livro espírita. Percebi que o livro era Violetas na janela e fiquei muito feliz de vê-lo ali. Uma senhora aparentando aproximadamente 45 anos entrou e se sentou ao lado de Daniel. Ela pegou o livro e o abriu em uma página próxima do final, faltando pouco para finalizar a leitura. Em seguida,
segurou-o com apenas uma mão, enquanto pegou a mão de Daniel com a mão livre. Bruno caminhou até ela e colocou sua mão aproximadamente 20 centímetros da testa dela. Ela fechou o livro, pegou um celular e discou um número. Oi, tudo bem? Ela falou a quem estava do outro lado da linha. Sim, mas estou com um pressentimento ruim. Venha para cá o mais rápido possível. Tudo bem. Um beijo. Também o amo. Então, desligou, levantou-se e se voltou para Daniel. Enquanto fazia carinho no rosto do menino, falou: Meu filho, eu amo tanto. Fique bom logo, por favor. Sinto falta de você. Tenha força. Não me deixe. Preciso de você na nossa vida, mas acho que está chegando a hora de nos despedirmos. Eu não vou aguentar viver sem você, mas que Deus faça o que for melhor para o seu bem. E a mulher deixou uma lágrima cair enquanto sorria ternamente. Não era um sorriso de felicidade, mas, sim, de muito amor. Depois de um tempo, um homem, aparentando a mesma idade que ela, entrou no quarto e a abraçou dizendo: Oi, minha querida. Oi, amor. Não sei o que é, mas acho que ele está nos deixando. Não fale isso. Gostaria que você se despedisse, pediu ela. Então, depois de algum tempo em silêncio olhando para ela, o pai de Daniel se aproximou do filho e, com os olhos cheios de lágrimas, falou: Meu filho, obrigado por tudo. Você me ensinou a amar de verdade, de uma forma que nunca amei na vida. Você é o motivo pelo qual eu vivo, pelo qual eu luto com todas as minhas forças. Você é o motivo pelo qual eu sigo em frente. Sei que me ama verdadeiramente e nunca o esquecerei. Na verdade, peço que guarde um lugarzinho lá em cima para mim, para que, quando eu for ao seu encontro, possa ficar ao seu lado. Deus acertou em mandá-lo para nós, pois eu não poderia receber um presente maior do que você na minha vida. Agora, vá para perto dele e esteja bem, pois sei que não é nosso. Assim sendo, não posso querer segurá-lo comigo para o resto de meus dias, o que faria sem pensar duas vezes. Porém, deixe que eu sofra a sua morte, e não o contrário, que ela não o faça sofrer. Eu estarei bem e viverei todos os dias da minha vida esperando reencontrá-lo. Vá com Deus, meu amor. Vá com Deus, Daniel, meu filho querido. Nesse momento, a mãe de Daniel chorava abraçada ao marido, e eu chorava junto. Eu chorava muito, pois me lembrei de todas as passagens de Daniel. Como Joaquim, Bento, Rodolfo e Olga. Passagens em que, muitas vezes, o amor faltou. E, naquele instante, eu estava vendo o amor transbordar. Vi o exato momento em que o amor anulou os karmas adquiridos outrora, em que o sofrimento de várias vidas foi necessário para que houvesse o perdão. Perdão esse que teve altos preços, todos caros demais para permitir que o amor vencesse. Mas, ainda assim, naquele momento, o amor venceu. Os guias espirituais se aproximaram de Daniel. Um deles colocou a mão sobre o ventre do menino, enquanto outro colocou a mão sobre o peito e, por fim, Flávio colocou as duas mãos sobre a cabeça dele. Dona Ermelinda permanecia parada ao pé da cama. Então, o espírito de Daniel começou a levitar sobre seu corpo em direção a Dona Ermelinda. Ela o segurou em seus braços enquanto ele permanecia inconsciente. 3 filamentos energéticos ligavam o espírito de Daniel ao seu corpo. Um saía de seu ventre, outro, do peito e último, de sua cabeça, exatamente onde os guias espirituais postavam suas mãos. O primeiro guia a desligar o filamento energético foi o que estava com a mão sobre o ventre de Daniel. Ele mexeu a mão, e uma luz se intensificou no local até que o filamento se partiu. Em seguida, o mesmo ocorreu com o guia que posicionava a mão sobre o peito de Daniel. Por último, Flávio, que ainda estava com as duas mãos postas sobre a cabeça de Daniel, mexeu devagar suas mãos,
e uma luz branca e brilhante se intensificou tanto, que eu mal conseguia enxergar a cabeça de Daniel ou as mãos de Flávio. Então, a luz começou a diminuir novamente, permitindo-me ver que o filete de energia que ali estava fixo agora havia se rompido. No mesmo instante, os aparelhos de Daniel começaram a emitir sinais sonoros relativos à diminuição de seus batimentos cardíacos, até cessarem. Imediatamente, a mãe de Daniel correu para fora gritando por socorro. Enfermeira! Enfermeira! Corre! Ele parou. E uma equipe surgiu correndo para tentar socorrê-lo. Os pais de Daniel foram afastados e ficaram observando-o abraçados, ambos chorando. Os guias espirituais se afastaram, e 2 deles foram até Dona Ermelinda, que permanecia com Daniel no colo. Em seguida, os 4 desapareceram na nossa frente. Flávio foi até o casal e postou as mãos em direção a eles, dando-lhes fluidos positivos. Pouco depois, a equipe médica desistiu de reanimar Daniel. O médico olhou para o casal e, com o semblante entristecido, falou: Ele descansou agora. Ele descansou. Os pais de Daniel choravam mais forte, ainda abraçados um ao outro. Eles se aproximaram do corpo de Daniel e o abraçaram, cada um de um lado da cama. Nesse momento, Bruno segurou minha mão e voltamos de volta à colônia dele. Eu estava bastante emocionado, e Bruno precisou me dar alguns passes energéticos. Quando me acalmei, ele voltou a falar. E então, caro amigo? O que achou de tudo? Estou bastante feliz pelo êxito deles, porém triste ao mesmo tempo, pois é sempre difícil ver a tristeza das pessoas. Sim, mas lembre-se. Esta vida pós-fim é muitos anos de sentimentos ruins. Nesta existência, a coroação do amor foi o mais importante. Nossos irmãos, hoje, poderão seguir em frente e não repetirão mais os erros do passado, pois se amam verdadeiramente agora. E Daniel? Eu posso vê-lo? Arrisquei. Não, meu amigo. Daniel permanecerá inconsciente por algum tempo, pois é uma fase muito difícil, em que há muito sofrimento para aqueles que ficaram no plano físico. Daniel poderia sentir isso, o que o prejudicaria profundamente. Por conta disso, ele estará em torpor em um posto de recuperação da colônia dele até que possa acordar e começar a se recuperar de todos os problemas que o corpo o levava a ter. Como a paralisia cerebral. Sim, como a paralisia cerebral. Ele ficou muito tempo nesse estado e terá que se acostumar com tudo outra vez. Precisará voltar a andar, a falar e tudo mais. Daniel ficará um longo tempo aqui no plano espiritual com Ermelinda. Eles esperarão o desencarne dos pais de Daniel, que ainda tem muito a viver. Este karma de Daniel acabou, mas o karma dos pais ainda não. Eles ainda sofrerão a ausência do filho para que esse amor fique incutido em suas almas. Algum dia, poderei vê-los? Sim, mas só como amigos. Em outra oportunidade, voltaremos a encontrá-los, prometo a você. Agora, está na hora de finalizarmos este projeto, meu amigo. Bruno, muito obrigado pela oportunidade. Nunca imaginei que tudo o que eu vivi com você fosse possível. Nunca imaginei que eu pudesse ou tivesse a capacidade de fazer algo parecido. Agradeço muito a você, ao Flávio, ao Daniel, à Dona Ermelinda e a todos os espíritos que contribuíram. Também agradeço a Fernanda, pois, sem ela, o livro não teria se concretizado. Ela me fez ter confiança quando eu não me achava capaz. O que poderia ter feito com que eu abandonasse este projeto logo no nosso primeiro encontro. Obrigado a você, André, e a Fernanda também, e a todos que, de algum modo, contribuíram ou vão contribuir para que este projeto se torne o livro que tanto queremos. Agradeço a Deus pela oportunidade de levar esclarecimentos a todos que puderem ter acesso a ele ou às suas histórias. E que venham outros projetos. E, juntos,
continuaremos a trilhar o caminho do esclarecimento a quem precisa. Até outro dia, Bruno. Despedi-me feliz, com a certeza de que teremos outros projetos, algum dia. Fiquem com a paz de nosso Pai Eterno. Que a bondade penetre o coração de todos, fazendo com que o amor sempre vença. Pois, de alguma forma, em algum tempo, ele sempre vencerá. Fim. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, por favor. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.